Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Produção: Prime Filmes. Mulher e homem brancos com cerca de 40 anos pintam o desenho sobre uma mesa de centro. Giovanna usa traje típico italiano e Fritz vestimenta típica alemã. Giovanna, sabia que a minha avó gostava muito de artesanato? Oh, sério? Mas ela parecia sempre tão durona e focada no serviço da indústria. Parecia, mas ela gostava de todas as artes. Giovanna olha para Fritz e sorri com ternura. Ai, eu sinto uma saudade dela. Oh, meu amigo. Ela põe a mão sobre o ombro dele e encostam as cabeças. Às vezes a gente ia assistir Paixão e Morte de um Homem Livre, juntos. Teve um ano que ela até fez parte da peça. Fritz sorri e volta a pintar. Esse é o primeiro ano sem ela. Fritz, eu sei de uma coisa que podemos fazer que ela iria gostar. Hein? Que? Levanta e estende a mão para Fritz. Confia em mim? Confiou? Vem. Saem da sala, cada um com um caderno na mão. Animação. No centro há um pórtico com o nome da cidade, Guabiruba. Abaixo dele estão uma italiana, um alemão e elementos da cultura local. Websérie Guabiruba Ontem, Hoje e Amanhã. Estão em um celeiro decorado. Olá, amigos! Hoje nós vamos continuar o tema cultura e falaremos sobre artesanato, literatura e... O que mais mesmo, Giovanna? Teatro. O nosso convidado de hoje é ele, Marcelo Carminati. Benvenuto. Buongiorno, Giovanna! Buongiorno. Homem de meia idade. Para início de conversa, Giovanna e eu gostaríamos de saber o que torna a cultura de Guabiruba algo tão especial. O que torna a cultura de Guabiruba tão especial é a paixão que o guabirubense traz dentro de si para executar qualquer forma de arte. Seja na música, no artesanato, no teatro, no bordado, no tricô, no crochê, em tudo que faz, ele faz aquilo com paixão. E isso é um diferencial incomparável. Outra coisa, Marcelo, a cultura teatral é bem forte na nossa cidade, né? Muito. Você pode falar um pouco para nós sobre essa arte? O teatro, ele é inserido já desde os trabalhos de escola, nas noites culturais, nos trabalhos feitos por grupos de jovens, né? E a gente nota que o guabirubense tem o teatro correndo pelas veias. O teatro, ele ainda é manifestado por grupos amadores. Mas o que mais chama atenção ainda é ver todo o crescimento da peça Paixão e Morte de Homem Livre. E ainda coloca Guabiruba como referência no teatro hoje já nacional. Isso mesmo que eu ia perguntar, Marcelo. Se daria para dizer que a cultura e o teatro de Guabiruba já são uma referência na região, mas pelo jeito já são nacional, né? E por que você acha que somos tão valorizados nesse sentido? Como eu falei, o guabirubense tem paixão pelo teatro. E quando a gente faz algo com paixão, isso é incomparável. Mas em 2017, Guabiruba teve a oportunidade de receber um dos ícones da TV brasileira para compor o elenco de Paixão e Morte de Homem Livre. Na época, nós já éramos em 500 atores. E ele disse que nos teatros que ele faz Brasil afora, todo o trabalho, por menor que seja, ele tem que ser pago para ser executado. E aqui existe esse voluntariado. Esse voluntariado, ele é rico e ele é referência para a nossa atuação dentro do teatro aqui em Guabiruba. E nesse espetáculo, Paixão e Morte de um Homem Livre, é um marco para todo o estado de Santa Catarina. Você pode nos contar, Marcelo, sobre essa peça, sua jornada e quando ele acontece? Ele acontece sempre na Semana Santa. Atualmente, ele acontece somente de 2 em 2 anos por causa do seu custo. Mas ele nasceu em 1981, fruto de um trabalho que os freis capuchinhos fizeram em Guabiruba para desenvolver trabalhos religiosos dentro da Igreja Católica. Quando eu saí do seminário,
Newton, Juliette e eu resgatamos todo esse material e demos um reinício para esse trabalho, mas de uma forma diferenciada, dentro das celebrações da Semana Santa, lá na Capela São Pedro, no bairro São Pedro. Mas ele começava dentro do salão, ganhava as ruas e acabava na escadaria da igreja da Capela São Pedro. Mas em 94, a gente viu que também já o salão não comportava mais as pessoas. Então, esse trabalho ele foi passado a ser realizado em cima de caminhões, como cenas de um quadro da Via Sacra. E então, as pessoas acompanhavam ao longo da rua a execução da peça. Mas em 96, a rua já não comportava mais o público. Então, esse trabalho foi levado lá para o bairro Aimoré. E então, se criou uma nova forma de apresentar, onde um personagem contava para o público presente a história de Jesus de acordo com o seu ponto de vista. E isso é todo um diferencial que existe na nossa peça, porque a história é a mesma, mas a gente tem que contar ela de uma forma diferente. Mostrar cenas diferentes, mostrar outras opções, né, de se conhecer a história. Que bom, Marcelo. Nós conversamos e aprendemos tanto sobre literatura e teatro, né, Giovana? E agora a gente gostaria de conversar também sobre artesanato e pintura. Guabiruba é um celeiro gigante de arte. E ali se produz muita coisa feita em madeira, pintura, artesanato com tecido, né, macramê, bordado, crochê, tricô. Temos também, inclusive, uma fábrica de vasos que faz, né, desde os primórdios, né, de um modo artesanal, vasos de diversas formas. E qual o estilo de pintura mais usado pelos nossos artistas locais? O que eles costumam pintar? Nós temos artistas que se dedicam à pintura de óleo e acrílico sobre tela, onde retratam paisagens de Guabiruba e também outros tipos de paisagens, naturezas mortas, flores, né, de acordo com o seu estilo o estilo de cada um. Mas também temos pessoas que se dedicam a um outro estilo de pintura que veio dos nossos colonizadores alemães, que chamam o Bauer Malerei, né? Conhecido como Bauer. E Marcelo, você é um artista de referência Obrigado. para o município e região. E você poderia compartilhar com a gente alguma memória dessa sua trajetória artística, por favor? Pode ser da infância ou da vida adulta? Em 1994, eu tive a oportunidade de participar do Festival Universitário de Teatro de Blumenau, onde nós apresentamos Porões da Liberdade, representando a Unifeb, apresentar no Carlos Gomes, conhecer grupos de teatro do Brasil inteiro, ver estilos diferentes de teatro, né, que até então, para nós, era muito restrito. A gente só tinha o teatro que chegava até nós. Ainda não existia a internet para a gente poder pesquisar peças, né, então era diferente. Mas foi um salto gigante assim, para a gente poder aprender, né? E agora também participando da Academia Guabirubense de Letras, né, vou estar tendo uma pequena participação, escrevendo a história da arte e do teatro, né, dentro de pequena parte desse livro. E também é um grande marco para nós. Giovana e Fritz se entreolham sorridentes. Conversam em uma sala. Eu amo falar sobre cultura. Me sinto em poder abraçar uma parte da nossa história e estar mais perto dos nossos antepassados. Eu também, Giovana. Eu sinto como se eu estivesse um pouco mais perto da minha oma, sabe? Ela era maravilhosa, né? Ela falava, Giovana, que o nosso povo é muito forte. Eles conseguiram suportar muitas dificuldades. É claro, porque eles tinham religiosidade, educação e disciplina. Batem as mãos. E também, Giovana, a arte foi muito importante para eles. Nos ajuda a conhecê-los melhor. E esse ano podíamos fazer parte da peça de final de ano. Seria uma homenagem para ela. O que você acha? É uma ideia muito boa, Giovana. Já sei, eu posso ser Jesus. Por que eu não posso ser Jesus? Você pode
Mas e eu? Ah, você pode ser Maria, José, os pastores, o burrinho. O burrinho, é! Guabiruba ontem, hoje e amanhã. Dragão em animação passa pela tela e sopra fogo.